Lição 14, 23 a 30 de setembro de 2023. Conhecendo a vontade de Deus. Texto-chave: logo depois que Gideão morreu, os israelitas ergueram Baal Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele lhe tinha feito a Israel. Juízes 8, 33 a 35. Teaser. Esta lição é principalmente sobre Gideão, mas também nos ensina sobre outros assuntos. Os perigos de se assustar ao mundo, a adoração de ídolos, a aceitação do chamado de Deus, caráter, liderança, falhar com Deus, conhecer a vontade de Deus, e esses são apenas alguns dos temas abordados nessa semana. Gideão ficou conhecido por pedir provas a Deus que confirmassem sua missão. Mas lembre-se de que o novelo não foi a primeira escolha de Deus como método. O Senhor já havia dito a Gideão o que fazer, e até deu um sinal para confirmar. Mesmo assim, Gideão demonstrou fé menos do que perfeita e pediu mais evidências. Ainda assim, Deus foi paciente e respondeu como Gideão pediu. Ele sabia que seu servo precisava ter a fé fortalecida antes de empreender a grande missão de livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Deus chamou Gideão para realizar uma obra especial por seu povo. Ainda hoje, Deus chama jovens para viverem uma vida cheia de propósito. Roteiro original. Um novo personagem entra na história de Israel. Estamos agora na época em que o povo era dirigido por juízes, ou seja, líderes fortes que surgiam de tempos em tempos e que eram usados por Deus para prover libertação aos israelitas. Leia em sua Bíblia o texto de Juízes 6:1, 2, 11, 12, 14, 17 e 7, 7, 22 a 24. É muito provável que você já tenha ouvido essa história, mas enquanto lê, observe os detalhes do que é novidade para você. Você consegue se lembrar de mais detalhes da história de Gideão que não estejam incluídos nos versos acima? Que palavras ou expressões captam melhor a variedade de emoções dessa história? Em sua opinião, qual a lição mais importante na história de Gideão? Conhecer a vontade de Deus é um assunto importante para os adolescentes. Afinal de contas, muitos jovens enfrentam importantes decisões nessa fase da vida e querem genuinamente conhecer e seguir a vontade de Deus. Mas o método de Gideão de testar Deus com Alã foi a melhor maneira de descobrir sua vontade? Note que essa é a única ocasião na Bíblia em que Deus revelou sua vontade por meio de um novelo de lã. Zoom. Recapitule o texto-chave dessa lição. Como você poderia explicar a inconstância dos israelitas em seu relacionamento com Deus? Que função o líder espiritual tem em salvaguardar o povo de Deus de apostatar? De acordo com um comentário bíblico adventista, os israelitas foram proibidos de formar alianças com os povos pagãos. Um dos primeiros sintomas de apostasia entre eles foi a inclinação para remover as barreiras entre si mesmos e os vizinhos idólatras. Parece que as concessões exigidas para estabelecer um relacionamento de aliança eram unilaterais. Era Israel que frequentemente renunciava à sua fé. Se seguirmos a lógica do antigo ditado popular que diz "a corda sempre arrebenta do lado mais fraco", podemos ter uma ideia de como estava a fé do povo de Israel nessas situações. Você já parou para pensar quais são os ídolos que hoje somos tentados a adorar? Você já falhou em lembrar-se do Senhor, mesmo quando Ele o resgatou das mãos de todos os inimigos? Também reflita sobre essa frase. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Você já falhou em mostrar gratidão a uma pessoa que foi boa para você? Como você pode demonstrar mais gratidão para as pessoas que têm causado impacto espiritual positivo em sua vida?
Making of. No mundo antigo, os nomes eram muito importantes e significativos. Com frequência, o nome da pessoa captava a singularidade do indivíduo. Esse foi o caso de Gideão, cujo nome significa homem valente ou grande guerreiro. O nome de Gideão fala de suas poderosas conquistas sobre os midianitas. Existem outros exemplos na Bíblia onde encontramos grande significado no nome. Por exemplo, Pedro significa rocha. O nome de Jesus é o grego equivalente a Josué, e que quer dizer Jeová salvará seu povo. Conhecer a importância dos nomes e seus significados amplia nossa compreensão de Colossenses 3,17, onde somos chamados a fazer tudo em nome de Jesus. Em outras palavras, logo que o nome comunica a essência mais profunda da pessoa, somos chamados a fazer tudo em mesmo espírito ou caráter de Cristo. Deus prometeu a Gideão que ele derrotaria os midianitas como se fossem um homem só. Note que o exército midianita contava com 135 mil homens. Inicialmente, 32 mil israelitas foram convocados. Depois esse número se reduziu a 10 mil. Mas Deus achou melhor dar a vitória a Israel por meio de apenas 300 homens. Porém, esses 300 não eram homens comuns. Eles eram fiéis a Deus, e isso fez toda a diferença. A estratégia militar de Deus foi surpreendente. Os israelitas foram divididos em 3 companhias. Carregavam um pote simples de barro, com tochas dentro, e trombetas, feitas de chifre de carneiro. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os potes e tocaram as trombetas. Os inimigos ficaram tão desnorteados no escuro que começaram a atacar uns aos outros. Nunca duvide do que Deus pode fazer por meio de coisas simples. Extras. Leia atentamente os textos adicionais dessa semana. Você encontrará neles os princípios profundos para uma vida de alegria com Deus. Esses textos revelam o plano de Deus em guiar você em direção à sua vontade. Os textos adicionais para essa semana são Provérbios 11:5, Provérbios 3:5 e 6 e Romanos 12:1 e 2. Os midianitas também eram descendentes de Abraão. Midian foi filho de Abraão com Quetura. Mas, ao que parece, com o tempo os midianitas se tornaram inimigos de Israel. Como se tratava de um povo nômade, eles não se dedicavam a plantar. Preferiam que os moradores da terra semeassem. Depois, eles simplesmente colhiam. Foi nesse contexto que Gideão foi chamado para libertar os israelitas das mãos dos midianitas. O povo não aguentava mais. Por 7 anos sucessivos, os israelitas tinham perdido suas colheitas. Então, eles clamaram ao Senhor, e Deus os atendeu. Vale lembrar que Deus está muito mais disposto a nos ajudar do que nós a pedirmos. Panorâmica. Essa citação aplica os erros que os israelitas cometeram à nossa vida hoje. Pense em como o mundo tem influenciado você atualmente. Leia o capítulo 53 do Livro dos Escolhidos e observe o modo impressionante como Deus dirigiu Gideão e um exército com apenas 300 homens à vitória contra os midianitas. Esses homens eram especiais, porque se mantiveram fiéis a Deus e não se deixaram influenciar por seus vizinhos idólatras. Nunca houve um tempo na história como agora, para que estejamos tão alertas e despertos para as armadilhas de Satanás. De forma sutil, ele tem usado tudo o que o mundo oferece para desviar nossa atenção da verdade. São muitas distrações, que aparecem em formas de entretenimento. Ainda hoje, Deus está chamando seus filhos fiéis para permanecer do lado certo e defender sua palavra. A história de Gideão ilustra que Deus não se importa com a quantidade, e para servi-lo, você não precisa de habilidades extraordinárias, diferente do que o mundo prega, que só os melhores são escolhidos. Deus considera como requisito indispensável não a habilidade e sim a disposição. Se você colocar totalmente à disposição, Deus vai usá-lo de um jeito incrível. Acredite. O deserto serviu como instrumento para educar a geração que crescia, enquanto se preparava para entrar na terra prometida. Moisés disse a eles: assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Os Escolhidos, página 247. Off.
Reflita sobre esse comentário de Ellen White. O dirigente a quem Deus escolhera para subverter os midianitas não ocupava posição preeminente em Israel. Não era príncipe, sacerdote nem levita. Julgava-se o menor na casa de seu pai. Mas Deus viu nele um homem de coragem e integridade. Não confiava em si próprio e queria seguir a direção do Senhor. Deus nem sempre escolhe para a sua obra homens dos maiores talentos. Antes, escolhe os que melhor pode usar. Talvez Gideão tenha necessitado ver os sinais que ele pediu a Deus no início de sua missão para que sua fé fosse firmada. Deus estava ali propondo um desafio gigante e não se importou em atender às exigências de seu servo. Na véspera do ataque aos midianitas, Deus pediu que Gideão descesse com o seu servo até o arraial dos inimigos e lhe deu a prova definitiva de que Israel seria vitorioso. Gideão ouviu da boca dos próprios inimigos o que Deus faria. Um soldado tivera um sonho e o outro deu a interpretação. Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Lembre-se, quando Deus lhe dá uma missão, ele vai à sua frente. Por isso, não tenha medo. Como Gideão, avance corajosamente, defendendo a verdade e o que é certo. Deus está com você. A vontade de Deus não é um conjunto de ordens seladas que procuramos e recebemos se acontecer de acharmos a fórmula certa. Melhor que isso, a vontade de Deus é um relacionamento com Ele no qual Ele revela seu propósito, poder e plano para a nossa vida. Lloyd Ogilvie. Além do estudo, Deus é fiel e mantém sua palavra. Devemos estar atentos ao que Ele nos pede. Leia os detalhes da história de Gideão no capítulo 53 do livro Os Escolhidos.